E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Prof. Diogo Expolador, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e hoje eu vim resolver com vocês a prova do Banrisul que ocorreu ontem, né, dia 22 de janeiro, no domingo de manhã. Eu fui lá fazer, eram 5 questões de matemática, acertei as 5, e hoje eu vim aqui passar para vocês qual foi meu pensamento na hora, que raciocínio eu tive, resolver as questões com vocês, óbvio, e no fim eu vou fazer um comentário sobre a prova no geral, o edital, enfim, as minhas considerações sobre esse concurso, beleza? Então, vou jogar na tela já. Não tá na tela ainda, mas agora a gente põe aqui. Perfeito. A prova, né? As questões de matemática eram 16, 17, 18, 19 e 20. Eram 5 questões só. E bom, eu peguei o gabarito 3, então eu já começava com uma questão de log. Para quem não é muito familiarizado com o número, pode ter se apavorado já. Mas vamos dar uma chance aí para a questão 16. Um banco montou um índice de desempenho L para um de seus serviços. O índice se refere a um atributo numérico, representado por A e sempre positivo. Por conta de o atributo A assumir valores muito altos, o índice L montado pelo setor técnico do banco foi concebido por L igual a log na base 10 A. Há uma meta de que nos próximos 5 anos o índice L aumente em 2 unidades. A meta, portanto, indica que é esperado que nos próximos 5 anos o atributo A seja igual, e aí a gente tem as opções aqui, as 5 opções clássicas, né? E bom, como é que a gente resolveria isso? A gente tem que lembrar a definição de log, né? E como é que funciona a definição de log? A definição, eu vou fazer aqui na parte de português, tá? Vou invadir o português. Tá. A definição de log diz o seguinte, que a gente vai ter um log de base A, aqui um B e aqui um C. E isso significa a mesma coisa. Deixa eu tirar essa chave aqui que ficou nada a ver na real. Isso significa a mesma coisa que A elevado na C igual a B. Beleza? Então, esse número aqui elevado a esse número aqui vai resultar nesse número aqui, tá bom? Vamos aplicar isso no que a gente conheceu aqui. O C, no caso, seria o L. O log seria log, o A seria o 10 e o A seria aqui. Então, o que ele está falando, basicamente? Que a gente vai ter 10 elevado na L igual a A. Tá bom? Beleza. Então, com a definição a gente consegue estabelecer isso. Que 10 elevado na L é igual a A. E aí, o que ele está dizendo? Que há uma meta de que nos próximos 5 anos o índice L aumente 2 unidades. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode estabelecer, num primeiro momento, L igual a 1, e num segundo momento, L igual a 3, por exemplo, que é 1 mais 2, né? Acréscimo de 2 unidades. Se a gente fizer isso, a gente vai ter 10, substitui aqui L por 1, 10 elevado na 1 igual a A, e 10 elevado na 1 igual a 10. Igual a 10. Beleza. Já no segundo aqui, a gente vai ter 10 elevado na 3 igual a A. E 10 elevado na 3 é 10 vezes 10, que dá 100 vezes 10, que dá 1000. Dá 1000. Então, a gente tem 1000 para 10. Se a gente dividir 1000 por 10, a gente vai chegar que, né, quando o L for 3, né, aumentar 2 unidades, a gente vai ter algo 100 vezes maior que o atributo A atual. Beleza? Então, nesse ponto aqui, o A vai ser 10, aqui vai ser 1000. Então, o A aumentou 100 vezes. Beleza? Então, essa resposta nos dizia isso. E aí, a pergunta de novo. A meta, portanto, indica que é esperado que nos próximos 5 anos o atributo A seja igual a 2 vezes o atributo atual? Não. A 10 vezes o atributo atual? Sim. Ao atributo A atual aumentado em 100 unidades? Não é. Porque esse aqui poderia enganar a galera, né? Por quê? Porque daí a gente teria 10 mais 100. Ele está falando aqui, aumentado em 100 unidades. Né? A gente teria 110 e não 1000. Então tá errado esse aqui também. Aumentado em 2 unidades, não. A 10 vezes o atributo A atual, não. Tá? Caso tu não queira fazer com 1 e 3, tu pode fazer com 2 e 4. Que aí vai dar 100 e 10.000. E se tu dividir 10.000 por 100, vai dar 100 vezes maior de novo. Então não adianta. Qualquer número que tu colocar, vai dar 100 vezes de diferença, tá bom? Então, foi assim que eu resolvi a 16.
Agora a gente vai para 17. 7 clientes de um banco devem ser colocados em fila única para o atendimento. Sabe-se que há 3 clientes com idade igual ou superior a 65 anos que devem ocupar as 3 primeiras posições da fila necessariamente, sem qualquer restrição adicional de ordenação entre eles. Os clientes com menos de 65 anos deverão ocupar as 4 últimas posições da fila, também sem qualquer restrição adicional de ordenação entre eles. Atendendo às restrições colocadas, até quantas filas distintas poderiam ser montadas? Bom, então aqui a gente está falando, né, de uma fila de 7 pessoas. 5, 6, 7. Só que aqui a gente vai ter uma restrição que tem que começar pelo pessoal que é maior que 65 anos, né? Igual ou maior que 65 anos. E aqui é o resto. E aí a gente tem 3 pessoas aqui. 3 pessoas e aqui a gente tem 4 pessoas. Então, pensa numa fila. Se a gente for ordenar essas pessoas, quantas pessoas podem ocupar o primeiro lugar da fila? A gente pode botar aqui que são 3 das pessoas com maior de 65 anos de idade, né? Porque pode ser, se a gente tiver a Ana, o Beto e o Carlos, pode começar com a Ana, com o Beto ou com o Carlos. Tá de boa. Pode ser qualquer um dos 3. E o segundo lugar? Bom, pode ser os 3? Não, porque alguém vai estar no primeiro lugar já. Então aqui vai ser 2 pessoas. As 2 pessoas que não tiverem no primeiro lugar. E por fim, continuando a lógica, aqui a gente vai ter uma pessoa, que é a pessoa que não está nem em primeiro, nem em segundo. Beleza? Então aqui pode ser Ana, Beto e Carlos. E aí aqui pode ser qualquer um dos 2 que não tiver aqui. Obviamente, o cara não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E por fim, o cara que não está em nenhum desses 2, tá? Essas são as variações de posições que a gente tem aqui. E agora no resto, a gente tem 4 pessoas, que também não tem nenhuma restrição ou ordenação entre eles. Então aqui, se a gente tiver agora Diogo, Eduardo, Felipe e Gabriela, aqui pode ir qualquer um dos 4, né? Qualquer um pode ser o primeiro da fila. Mas agora o segundo da fila, só 3 podem ser, porque um deles vai estar no primeiro, entende? E aqui também, só 2 pessoas, porque as outras 2 já vão estar posicionadas aqui na frente. E por fim, um só. Beleza? Então, assim são as possibilidades que a gente tem de variação de fila, né? Agora basta a gente multiplicar tudo. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. 4 vezes 3, 4, 8, 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Agora basta multiplicar 24 por 6, então a gente faz 24 vezes 6. 6, 12, 12, 24, mais 2. 2 vezes 6, 12, 13, 14, 144. Então aqui é 17, a gente teria como resposta a letra A, 144, né? Filas distintas que poderiam ser montadas. Beleza? Então, resolvemos a 16, resolvemos a 17. Vamos para a 18, que diz o seguinte: 2 agências bancárias receberam cada uma 1.200 panfletos informativos sobre os fundos de investimentos que oferecem. Há 3 tipos de panfletos, um sobre fundos conservadores, outro sobre fundos moderados e o restante sobre fundos agressivos. A agência 1 recebeu seus 1.200 panfletos em partes proporcionais a 2, 3 e 5, referente aos tipos de fundos conservadores, moderados e agressivos, respectivamente. Analogamente, nossa, quanto mente, né? Mas enfim, analogamente, a agência 2 recebeu os panfletos em partes proporcionais a 1, 4 e 7. Quantos panfletos sobre fundos agressivos a agência 2 recebeu a mais que a agência 1? E bom, a gente vai ter que pegar aqui os 1.200 panfletos. E aí eles vão ser divididos como? Fundos conservadores, moderados e agressivos. Tá bom, aí a gente vai ter essas 3 divisões. Daí a agência 1 vai estar distribuído os 1.200 panfletos da seguinte forma, na proporção de 2, 3, 5. A cada 2 panfletos conservadores, a gente vai ter 3 moderados e 5 agressivos. Já para a agência 2, a gente vai ter a proporção 1, 4, 7. Para cada um conservador, nós vamos ter 4 moderados e 7 agressivos. Como é que a gente teria que resolver essa questão? A gente teria que pegar 1.200 e dividir primeiro aqui no A1 pela soma desses caras aqui.
5, 6, 7, 8, 9, 10, dividido por 10. E aí nós teríamos que é igual a 120, tá bom? Se eu cortar os zeros aqui, a gente tem 120. Beleza. Menos 120 igual a zero. Tá. A gente tem 120. Uma parte desses 1.200 panfletos vai equivaler a 120 na agência 1. Então, o que está perguntando? Quantos panfletos sobre fundos agressivos a agência 2 recebeu a mais que a agência 1? A gente está querendo ver os fundos agressivos. Então, os fundos agressivos, a gente tem 5 partes de 120. 5 vezes 120, 0, 0, 600. Então, a gente tem que, na agência 1, 600 agressivos. Agora, a gente tem que ver na agência 2. Na agência 2, a parte não vai ser 120. Porque, olha só, a soma que a gente tem aqui é 1, 4 e 7. 7 mais 4 dá 11, mais 1 dá 12. Então, agora a gente tem 1.200 dividido por 12. E isso aí vai resultar em 100, beleza? Menos 12, 0, 0, 100. Vai resultar em 100. Uma parte é 100. E aqui a gente tem 7 partes de agressivo. Então, a gente tem 7 vezes 100, que dá igual a 700. Então, a gente tem na agência 2 igual a 700 agressivos. Se na agência 2 a gente tem 700 agressivos e na agência 1 a gente tem 600 agressivos, logo, a diferença, né? Quantos panfletos sobre fundos agressivos a agência 2 recebeu a mais que a agência 1, a gente pode marcar a letra D, que foram 100 panfletos. Beleza? Então, resolvido a questão 18. Questão 19, então, que nos diz o seguinte. Um banco possui um total de 1.000 clientes, dos quais apenas 700 investem pelo menos em um dos fundos A ou B. Sabe-se que o total de clientes que investem em ambos os fundos é igual a 250, e que pelo menos 100 clientes investem apenas no fundo B. Mas qual é o número máximo de clientes que investem apenas no fundo A? Bom, como é que a gente vai calcular isso? Uma questão, né, que dá para ver bem que é de conjuntos. A gente tem aqui o fundo A e o fundo B. A gente pode desenhar dessa forma aqui, com essa intersecção, por quê? A gente sabe que 250, né, investe em ambos os fundos, mas calma, vamos dar um passo anterior aqui. Um banco possui 1.000 clientes, tá bom. Ao todo, isso tem que dar 1.000, dos quais 700 investem em pelo menos um dos fundos A ou B. Opa, já não tem que dar 1.000. Essa galera toda aqui vai dar 700. Quer dizer que 300 não investem em fundos. Beleza, essa galera tem que dar 700. Sabe-se que o total de clientes que investem em ambos os fundos é igual a 250. Então, a galera que está no meio aqui, que investe tanto em A quanto em B, é 250. E que pelo menos 100 clientes investem apenas no fundo B. 100 clientes apenas no fundo B. Ó. Não está tocando nada do A aqui, apenas fundo B. Qual é o número máximo de clientes que investem apenas no fundo A? Bom, o que a gente vai ter que fazer? Se 700 é o total, a gente vai ter que fazer 700 menos a galera do meio aqui, 250, que isso aqui vai dar 450, menos a galera que investe só em B, que vai dar 350. E isso só pode ser a galera de A, tá bom? 350. Quer ver como dá certo isso? A soma de todos esses tem que dar 700. 350 mais 250 dá 600. Com mais 100, 700. Mais os 300 que não investem nos fundos, dá os 1.000 clientes, né, do banco que tem os fundos A e B. Então, a resposta final, qual é o número máximo de clientes que investem apenas no fundo A? 350. Se a pergunta fosse clientes que investem no fundo A, a gente teria que somar esse cara aqui com esse cara aqui. E aí daria 600. Mas como ele está falando apenas, né, no fundo A, é 350 esse cara aqui que não tem contato com o B. Tá bom? Por fim, a gente tem a questão 20, que nos diz o seguinte. Considere que, em média, 2 funcionários de um banco atendam 80 clientes em um período de 5 horas. O banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender 500 clientes em, no máximo, 8 horas. Diante da média de atendimentos considerada e da intenção do banco, qual é o número mínimo de funcionários a serem utilizados na equipe? Bom, vamos lá. A gente tem 2 funcionários que atendem 80 clientes em 5 horas. 80 clientes em 5 horas dá o quê? 1
menos 5, 3, abaixo 0, 6. Dá 16 clientes por hora. Ó, 16 clientes por hora. Então, com dois funcionários, eu consigo atender 16 clientes por hora. Com um funcionário, eu consigo atender 8 clientes por hora. Beleza. O que eu quero dizer? Eu preciso atender 500 clientes em 8 horas, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Tem que dividir 500 clientes por 8. Isso aqui vai nos dar 6, dá 48. 2 abaixo 0. 2 dá 16. 4 abaixo 0,5. Isso nos dá 62,5 clientes por hora, tá? 500 clientes em 8 horas, ele quer que eu atenda 62,5 clientes por hora. Clientes por hora. E aí, agora, quantos funcionários eu preciso para isso? E bom, agora é só, né, fazer a regra de 3 que todo mundo conhece. 1 vezes 62,5 dá 62,5. É igual a 8 vezes x, 8x. E aí agora é só dividir 62,5 por 8. 62,5 dividido por 8 dá 8 vezes 8 dá 64. Então nos dá 7. E aí nos dá 56. 4, 5, 6, abaixo 5. Enfim, vai dar 7,8. E, sei lá, vai nos dar um número aqui mais adiante, né? Mas a gente sabe que vai precisar de 7,8 funcionários. Tem como eu contratar 7 funcionários e 0,8 de funcionário? 80% de um funcionário? Não consigo. Então, quantos funcionários vou precisar? Vou precisar de 8, tá bom? Porque 7 não vai dar conta. Porque eu preciso de 7,8 funcionários, né? Então, o que vai me dar conta? São 8 funcionários, beleza? E assim fica a resolução da questão 20 e a resolução da prova, viram? Não era uma prova muito demorada, né? Também acho que não tinha muito texto, acho que foi uma prova mais tranquila nesse quesito. A minha versão, né, de estudante aqui, eu não estudei muito para essa prova, mas achei matemática financeira bem chata, aí eu vi o pessoal comentando também. Mas a parte só de matemática eu achei de boa, vi bastante gente gabaritando também. Claro, se tu tá familiarizado. Mas aqui eu vou fazer um comentário que me deixa um pouco chateado, que é isso aqui, ó, edital de abertura, tá? Vamos ler os conteúdos da matemática e ver o que realmente caiu, tá bom? Matemática. Números inteiros, racionais, reais e problemas de contagem. Caiu. Aquilo da fila, por exemplo. Vamos mostrar aqui. Aquela da fila. Problemas de contagem, pô. Tudo bem. Faz sentido, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa de contagem aqui. Não. Tá. Sistema legal de medidas. Não caiu. Não tem nada sobre metro, litros, essas coisas. Tem nada. Tem nada aqui. Razões e proporções. Caiu. Opa, peguei o tom de azul errado. Razões e proporções. Caiu. Divisão proporcional caiu. Regra de 3 simples e compostas e porcentagens. Tudo isso caiu, tá? Caiu na questão 20 e caiu na questão 18. E é isso aí. Lógica proposicional. Estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos e eventos fictícios, dedução de novas informações das relações fornecidas. Não caiu nada de lógica, né? Nesse sentido de lógica proposicional, não caiu nada. Noções de conjuntos caiu, né? Naquela do banco, do banco que tinha as opções A e B, lembra? Aqui, ó, dos fundos, caiu. Relações e funções, cara, vou sublinhar tudo isso de vermelho, porque a única coisa que caiu aqui foi essa aqui, ó. Funções exponenciais e logaritmos. A única coisa que caiu. Agora, isso aqui é sacanagem.
matrizes, determinantes, sistemas lineares, sequências, progressões aritméticas e geométricas. E cara, olha só quantas coisas eu pintei em vermelho. Faz sentido a banca cobrar tudo isso de vocês? Será que já não tem bastante conteúdo das outras matérias para tu estudar? Então fica aqui, né, o meu comentário de tipo, pô, a banca também tem que ajudar, né? E enche o aluno de conteúdo para estudar e às vezes a gente acaba deixando um assunto de lado ou outro porque não tem tempo, porque a gente ficou estudando matrizes determinantes, que é difícil, é um saco de estudar e não caiu, sabe? Acho muito sacanagem isso, então acho que a banca podia rever, né? Ter um carinho um pouco maior com o edital e pensar um pouco mais, né? Nos estudantes que estão, pô, passam a vida inteira estudando, tem gente que fica anos estudando, se dedicando, e essa talvez seja uma oportunidade de ouro e o cara tem que ficar sobrecarregado com matérias que nem vão cair, sabe? Acho que a banca podia dar uma olhada melhor nesse edital e formatar de um jeito que ela caia, né? A maioria, pelo menos, dos assuntos que ela põe. Porque a quantidade de conteúdo que eu botei em vermelho aqui que não caiu, pô, é sacanagem, cara. Não tem como. Não tem porque tu estudar 11, né, tópicos de matemática se a banca só vai cobrar 5, né? Eu acho, fico puto com isso. Mas, beleza, fica aqui o meu comentário. Espero que vocês tenham gostado da correção. Me digam aí nos comentários se vocês concordam comigo, se era muito assunto, muito profundo também, muito complexo. Cara, não vejo nenhum sentido em cobrar matrizes e determinantes nesse tipo de prova aí, tá? Não faz sentido. Talvez dentro do banco tu use, né? Matriz, determinantes, sistemas lineares. Mas aí também tem toda a ajuda do aparato tecnológico, né? Tu pode usar um computador, uma calculadora. Agora, na hora da prova, não faz sentido fazer o cara estudar matriz determinante e não cobrar uma questão só. Então, na minha opinião, tinha que tirar essas coisas do edital. Enfim, desabafos à parte. Espero que vocês tenham ido bem na prova e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais e fui!